2 Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém, amados? Irmãos, nós já pararam para pensar nas facilidades que nós temos hoje? A tecnologia, né, o avanço da ciência, o avanço da medicina. Já pararam para pensar, irmãos, como isso é bom para nós? Toda essa facilidade, na verdade, irmãos, é bom para nós. Olha, eu estava aqui no culto percebendo, irmãos, como era antigamente, como é hoje. Os irmãos aqui no celular, ó, bota no Google a letra do louvor e tal. Por exemplo, se Natan cantar, o diácono Natan cantar uma de suas músicas, se você jogar no Google, vai sair lá as letras da música. Que facilidade. Como era antes, pastora Sulamita. A gente tinha que andar, irmãos, com um diabo uma escarcela desse tamanho, cheia de hino dentro. Era ou não era? Cheia de letras, né? E quando... Isso mais recente, né? Eram hinos digitados, que as pessoas imprimiam. Mas antes era escrito à mão. Era um caderno desse tamanho, preto, com as bordas vermelhas, era escrita à mão. Os irmãos pararam para pensar nessa facilidade. Agora, meu irmão, nem precisa. Você com o celular na mão, você resolve a parada. Não é assim, irmãos? Irmãos, eu sou do tempo da televisão de seletor. Os irmãos não sabem nem o que é isso, irmão. Para mudar o canal, era um sacrifício. Era praque. O bom Luciano se lembra. Meu irmão dava até susto. Será que a TV lá estremece quando a gente gira aqui lá, o estúdio de TV estremece? Porque era prá. Irmão, a gente tinha que assistir o comercial forçado. Sabe por quê? Porque só o trabalho de você se levantar para virar durante o comercial, deixa o bichinho lá, né? Deixa o comercial passar. Hoje não, né? Hoje está tudo diferente, né? Assim, irmãos, eu me lembro que quando eu casei com minha esposa, eu era adolescente, minha mãe me deu uma televisão, e essa televisão era revolucionária, porque o seletor não fazia barulho, era bem levinho. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava, né, eu acho que a pastora Solomita lembra, que quando nós casamos, essa era a nossa televisão. Eu pegava um cabo de vassoura e mudava assim de longe, porque o seletor ele era facinho de passar, né? Eu no sofá mesmo com a vassoura aqui, ó, né? Mas eu pergunto, como é que é hoje, irmãos? É um controle remoto, e nem controle remoto mais, o seu celular já mexe na TV. Não é assim, irmãos? Olha que facilidade, que coisa, né? Hoje nós temos TV a cabo com mais de 150 canais de tudo que você imaginar, não é? Tem jornal o dia inteiro, 24 horas de jornal, para quem aguenta isso, né? Tem combates, tem, enfim, irmãos, 150 canais. Antigamente, sabe como era, irmãos? 4 canais, Globo, SBT, Record e a extinta TV Manchete. Olha só, irmão, essa faliu. Viu, irmãos? Então, você era uma dessas ou nada. Então, você tinha que assistir o que elas ali apresentavam. Hoje, 150 canais. E, irmãos, até a TV a cabo já está falindo. Por quê? Porque tem os streams, né? Então, você assiste o que você quer. Não é assim, irmãos?
Hoje nós temos internet, e antigamente não tinha isso. Para a gente ver uma notícia, a gente tinha que esperar o jornal das 7 horas da noite, Jornal Nacional. A gente sentava diante da TV e acreditava em tudo que aquela TV colocava, o que a gente achava que era verdade. Hoje, meu irmão, você desmente a TV pela internet. Não é assim, irmãos? Para você receber uma notícia... Falando agora de música, né? Como músico que sou, irmãos, alguém dizia assim, tem uma banda nova na parada. Um ano depois, a gente ia saber que... A gente sabia do nome, assim, né? Por exemplo, Banda Pacto 7. Aí a gente esperava um ano para ver uma revista que talvez trouxesse uma matéria ou para alguém comprar um disco de vinil, né? E o resto da galera ia lá e copiava na fita cassete e dividia entre nós. A gente passava de mão em mão a fita para poder descobrir uma banda. Agora, quando dizia assim, rapaz, a banda Pacto 7 lançou um novo álbum, joga no Google, já está lá. Não é assim, irmãos? No YouTube, nas plataformas de streaming, irmãos, essa facilidade é tremenda. Meus queridos, esse aparelhinho que nós temos na mão, você já parou para pensar a facilidade que ele é? Porque, meus queridos, ele ao mesmo tempo é um telefone, é uma agenda telefônica, não é assim, irmãos? É uma câmera de fotografia, não é um localizador, não é? E é um videogame. Tem gente que não larga o celular porque também é um videogame. É uma televisão. Você parou para pensar antigamente como era? Cada um bicho desse aí era um aparelho diferente. Você já imaginou você andar com todos esses aparelhos? Não dá. Agora está tudo num aparelhozinho que cabe na palma da sua mão. Irmãos, essas facilidades são maravilhosas. São ou não são, irmãos? São, não é? Nós temos até que louvar a Deus por ter dado inteligência aos homens para que pudessem construir tais coisas. Mas, meus queridos, nessa noite, eu quero que você pare para pensar um pouco o quanto essas facilidades nos acomodou. Não é, irmãos? Nos acomodou. Falando agora da TV de Seletom, antigamente a gente tinha que se levantar, pagar o preço, andar alguns passinhos e virar aquele seletor, traque, 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 até chegar ao seu canal. Agora não precisa mais ser ali na comodidade da sua cama, da sua poltrona, do seu sofá, você muda ali com o seu celular. Não é assim, irmãos? Nos acomodou. Esse bichinho aqui, celular, está fazendo com que a gente perca até a intimidade com as pessoas por causa das redes sociais. Então, irmãos, essa facilidade é uma espada, uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que é bom, mas também é ruim, porque acaba nos acomodando, acaba tirando de nós coisas que são preciosas para nós, como uma coisa muito importante, como a comunhão entre os irmãos. As pessoas preferem ter amizades virtuais do que amizades físicas. Eu já falei aqui para a igreja que o meu Facebook está quase chegando a 5.000, não é? Ou seja, as pessoas não vão conseguir mais fazer amizade comigo, porque é muito. Agora me pergunto quantos desses eu conheço. Se eu for lá, meu irmão, a grande maioria eu não conheço pessoalmente. 99% dessas pessoas não conheço pessoalmente. Então, veja, irmãos, que o problema é justamente esse, meus amados, é quando nós nos acomodamos. E agora, meus queridos, falando em termos espirituais, o problema, meus queridos, é quando um crente, ele também se acomoda às facilidades. Você está entendendo, irmãos? Quando um crente ele se acomoda à facilidade, meu irmão, ele começa a customizar o evangelho. Pastor, e o que quer dizer customizar? É quando a gente pega um objeto e faz esse objeto à nossa vontade. Ou seja, a gente pega uma moto, a gente coloca um mata-cachorro, ou tira um mata-cachorro, coloca um para-choque, um paralama, aliás, moto com para-choque é terrível, mas um paralama melhorzinho, alguma coisa, uma lâmpada, um negócio. A gente está customizando aquele bem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tem pessoas que fazem a mesma coisa com o evangelho. Quando ela se acomoda, Deus tem que se ajustar aos gostos dos crentes. Não é assim, meu irmão? Porque se Deus não fizer o que o crente quer, ele vai-se embora. Porque existem outras coisas que chamam a sua atenção, que prendem a sua alma. Irmãos, as igrejas têm que oferecer o que as pessoas querem, o que as pessoas querem, porque se não oferecer, elas vão embora, vão para a igreja que ofereça. Não é, meu irmão? Se não tiver, talvez, uma música agradável, uma música que a pessoa gosta, no estilo que ela gosta, ela vai embora. Não é assim? Se não tiver uma palavra de autoajuda, de massageamento, de ego, a pessoa vai embora. Não é, irmãos? Então, os crentes ficam acomodados. Irmãos, o crente passa a querer aquilo que é fácil. E é sobre isso, irmãos, que eu vou falar nessa noite. Talvez você esteja pensando mais
mas o que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos, irmãos? Tem muito a ver, porque olha só, meus queridos, Davi acabara de se tornar rei, ou seja, uma profecia de décadas atrás estava se cumprindo, uma profecia que ele recebeu aos 14 anos, ele já era um homem de meia idade, estava se cumprindo, e aí, meus queridos, ele queria consolidar o seu reino, e o que é que ele fez? Qual foi a ideia dele? Eu vou pegar a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus no meio do povo, eu vou pegar esta arca e vou levar para o lugar onde ela deveria estar, que é Jerusalém. Mas aí onde está a grande questão, meus queridos, para facilitar o negócio, para que esses 16 quilômetros da casa de Abinadab até Jerusalém, não é? Ele decidiu, ao invés dos sacerdotes levitas, coatitas, levarem a arca, que era o que estava na lei, ele decidiu colocar em carros novos. Carros de boi. Os irmãos entendem, irmãos? Carros não, carro de bois, ou seja, era um só. E, inclusive, os filhos de Aminadab estavam à frente, um à frente, outro atrás, Uzá e Aiô. Não é? Eles estavam ali guardando aquela arca. E alguém pode dizer, mas que mal tem nisso? Afinal, andar esses 16 quilômetros levando a arca pesada nas costas é difícil. É ou não é, irmão? Alguém pode dizer que mal tem nisso? Era um cumprimento de uma profecia. Eles estavam simplesmente ali se dedicando ao cumprimento dessa profecia. Meus queridos, aí alguém pode até dizer, mas que mal há nisso? Davi queria consolidar o seu reino. Era bom para Davi, era bom para o povo, né? Ou seja, era para que o povo tivesse agora um rei em conformidade com Deus, ou seja, um rei conforme o coração de Deus. Mas olha só, irmãos, vou dizer uma coisa para você nesta noite, nem sempre o que a gente acha que está certo é o que Deus quer. Os irmãos entendem, irmãos? Nem sempre, querido, a gente pensa como Deus pensa, e é sobre isso que eu vou falar nessa noite, esse paralelo de uma religião de facilidade, uma religião fácil, com a religião verdadeira de Deus. E aí, irmãos, eu tenho que falar aqui, eu tenho que discriminar aqui o uso que eu falei desta palavra religião, porque talvez o irmão diga, falando de religião, está falando, né, de outras religiões para aí. Não, meu irmão, quando eu usar a palavra religião aqui, eu estou usando a palavra latina, né, a palavra do latim religare, que quer dizer aquilo que me liga com Deus. Irmãos, entendem, irmãos? Então a religião é aquilo que me liga com Deus. A igreja, por assim dizer, é uma religião por quê? Porque me liga com Deus. Amém, irmãos? E quando eu falar de esforço aqui, eu não estarei me referindo à salvação, porque a salvação unicamente é pelos méritos de Cristo, é Ele que nos salvou, é Ele que nos salva, não é pelas nossas obras. Amém? Quando eu falar aqui de esforço, eu estou falando das bênçãos advindas do trono de Deus, amém, irmãos? Aquelas bênçãos que o homem, depois de salvo, ele obtém através do esforço que é necessário, amém, queridos? E aí, meus amados, olha só, a religião fácil, né? Eu observo aqui que Davi, a primeira coisa que ele fez foi colocar um carro num carro novo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, não é bem certo eu fazer isso não, mas eu vou fazer um carro novo. Devia ser um carro muito bonito, não é? Os bois deviam ser bois muito fortes, muito bonitos. Ele queria dar um remendo ali na coisa, olha, era para os sacerdotes levarem, mas agora vou colocar num carro novo. A religião, meu irmão, fácil, também tem muitas novidades, a aparência é muito boa, não é verdade, irmãos? A gente chega nessas igrejas, né, que oferecem esse evangelho fácil, esse evangelho sem cruz. Meus queridos, que nós mais vemos é choro, não é assim, meu irmão? Eles fazem encontros, né, retiros, tem diversos nomes esses retiros, essas coisas, para emocionar as pessoas, para fazer as pessoas chorarem, não é? Porque o que vale é a aparência, a novidade, não é? As pessoas ficam envolvidas com aquilo, aí diz, isso é de Deus porque eu senti aqui no coração, não é? Meus sentimentos foram mexidos, meu amado. A religião fácil, ela é cheia de novidades, mas certamente não agrada a Deus, porque a religião verdadeira, meus queridos, aquela que é de Deus, ela não existe apenas para mexer com as nossas emoções, existe para mudar a nossa vida, para nos transformar. Os irmãos entendem, irmãos? Nesse tipo de religião, a religião fácil, não há esforço nenhum, tudo é conveniente. Não é assim, meu irmão? Tudo é muito fácil, meus queridos. Nós não precisamos nos esforçar para nada, é tudo muito fácil. Ou seja, basta você pegar o seu carro, a sua bicicleta, seu ônibus, seu sapato e vir para a igreja.
pronto, está ótimo, não precisa fazer mais nada, está tudo certo, não é assim? Basta você frequentar uma igreja, um grupo, uma célula, não é? Como você queira chamar, está tudo muito certo, não há compromisso. O homem não é confrontado com o seu pecado. Não é, meu irmão? Você pode ver, o homem não é confrontado com o seu pecado, tanto é, meus queridos, que as pessoas vivem dissolutamente se dizendo cristãs e evangélicas, porque não há confrontação com o seu pecado. Essas pessoas se esquecem, meus queridos, que Jesus ele confrontou-se com muitos pecadores. Inclusive, eles argumentam isso, dizendo o seguinte: Jesus andava com publicanos, pecadores, prostitutas, adúlteras, sim, mas de todos ele pediu santidade, ele confrontou essas pessoas com seus pecados para que pudessem mudar de vida. Mas essas religiões por aí, meus queridos, essas igrejas de evangelho fácil, não confrontam o homem com o seu pecado. Há uma tolerância extrema. Amém, queridos? Quando uma palavra de Deus de arrependimento é ministrada, a primeira coisa que se acontece é eles levantarem um escudo com a palavra não julgue. Não é assim, irmão? É logo usando Mateus capítulo 7, versículo 7. Não julgue para não ser julgado. Irmãos, o mesmo Jesus que falou, esse versículo, ele é tirado do contexto, né? Por ele. Se a gente vê o contexto todo, é não julgar sem uma base sólida, é julgar indiscriminadamente, né? Mas o mesmo Jesus que falou isso, ele diz assim: vocês devem julgar não pela aparência, mas pela reta justiça. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: um homem espiritual julga bem todas as coisas. Irmãos, esse evangelho é o evangelho do não julgueis. Ou seja, o homem pode fazer o que quiser, está tudo certo, porque na sua boca tem um louvor, porque na sua boca tem uma palavra chamada Jesus, então está tudo muito ótimo, é tudo muito fácil, não há compromisso, meus queridos, há apenas entretenimento. A palavra compromisso, se fosse, é ou não é, irmãos? Se fosse é bom, né? Mas a palavra compromisso foi-se, meu irmão. Acabou, ninguém quer ter mais compromisso com nada. Não quer mais ter compromisso com o evangelho. Não quer mais ter compromisso com Deus. As pessoas querem ter compromisso consigo mesmos. Não é assim, irmãos? É interessante notar que alguns até fazem boas obras, ação social. Mas se isso, meu irmão, não tiver junto a transformação de vida, o evangelho verdadeiro não entrar no coração, não adianta de nada. Encontrei um amigo, nós fomos para a cidade de Pilar, fomos lá na abertura de uma igreja, encontramos um amigo, né, talvez ele esteja até assistindo, né, pela live, ele vai ficar irritado comigo, eu não vou dizer o nome dele, mas talvez ele fique até irritado com isso. Mas olha só, irmãos, encontramos esse amigo, eu disse: meu irmão, e aí, beleza, beleza? Tudo bem, ele é músico, tocou muito tempo conosco. E ele disse, eu disse assim: meu irmão, estás em qual igreja? Aí ele disse: estou em tal igreja. Meu irmão, olha, a gente faz evangelismo, a gente visita a casa de como é que chama? Essas casas que ajuda pessoas doentes com tóxico. Casa de recuperação, nós vamos para manicômio, a gente sai entregando quentinha no meio da rua, a gente faz, médicos vão entregar marmitas para as pessoas da rua e não sei o quê, é coisa linda, e a gente faz. E eu conheço essa igreja, irmãos, e eu tive uma notícia terrível dessa igreja. Eu cheguei para ele e disse assim: mas você ficou sabendo que o pastor presidente dessa igreja, ele estava em determinado estado e teve que voltar correndo, porque fizeram um estudo com os professores de escola dominical dessa grande denominação, e foi feita só uma pergunta para avaliar a fé deles. Perguntou assim: Jesus é o único caminho? 80% dos professores de escola dominical disseram não. Olha só, irmãos, então a gente faz, mas o evangelho verdadeiro não está sendo pregado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tem todo um envolvimento, mas o engajamento social verdadeiramente não é o evangelho que transforma. Amém, queridos? Isso então, irmãos, né, essa religião fácil não é um remédio, é só um paliativo. E nós corremos o risco, meus queridos, de cair nessa, porque olha só, meu irmão, se você tem dores de cabeça constantes, o seu corpo está avisando que tem alguma coisa errada com você, não é assim, irmãos? E se a gente tomar constantemente analgésico, ele vai só mascarar a situação, não é assim? A dor de cabeça passa, ponto, está ótimo. Mas se as dores de cabeça são constantes, o certo é ir ao médico para saber se tem um problema
pior, não é assim? Essas igrejas, meus queridos, são a mesma coisa. Esse evangelho fácil é a mesma coisa. Dá um paliativo ao homem, o homem pensa que ele está servindo a Deus porque está fazendo uma ação social. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Talvez ele pense que está servindo a Deus porque toca, porque canta, porque faz alguma coisa na igreja. Meus queridos, servir a Deus vai muito além disso. Os irmãos entendem, irmãos? E a igreja passa a não ser mais o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, mas agora é só um entretenimento. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? A igreja, dessa forma, não é mais o baluarte da verdade, agora anda de braços com o mundo. Quando a gente fala isso, a gente pensa logo em roupa, em estilo, não é? Como o cabelo é cortado. Meu irmão, andar de braço com o mundo vai muito além disso. Tem pessoas que são mais mundanas do que as pessoas mundanas e estão dentro da igreja. Os irmãos entendem o que eu estou falando, meus queridos? Olha só, irmãos, para Davi era justamente isso. Davi queria andar aqueles 16 quilômetros de uma maneira fácil. Ele quis facilitar as coisas. Mas as coisas com Deus não é assim, meu irmão. Porque, olha só, aquela forma, né, que ele colocou, a arca de Deus para levar para Jerusalém, não foi a maneira certa, porque isso culminou em morte. Amém, queridos? Porque o evangelho de facilidade, a religião fácil, culmina na morte, na sua morte espiritual, na minha morte espiritual. Os irmãos entendem, irmãos? Olha que perigo nós estamos enfrentando. A religião fácil, ela gera morte. E nós podemos ver quantos crentes mortos hoje em dia, não é? Tem até crente, meu irmão, que é aquele fogo puro, aquela labareda do céu, canela de fogo, língua de labareda, né? Olhos de tochas de fogo, não é? Mas na prática, meu amigo, quando a gente vai ver, pessoa é mais mundana do que os mundanos. Eu digo porque eu vivi muito perto de pessoas assim. Eram pessoas que do fogo cuspia do púlpito cuspia aquele fogo, né? Aquela coisa, a igreja toda em êxtase, depois saía e enchia a cara, meu irmão, né? E alguns outros iam até para motéis, fazer coisas piores. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Que tipo de evangelho é o evangelho fácil? É o evangelho da revelação. Se o homem está dizendo que sabe alguma coisa que você não sabe, opa, esse aí é diferente. Esse aí é um homem de Deus. Não é assim, meu irmão? Se o homem chega aqui, né, e desamassa aqui, né, descortina um diploma de médico em divindade, doutor em divindade, aliás, né? Doutor em divindade. Opa, esse camarada, olha, estudou demais, ele é puramente um teólogo. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, o evangelho de verdade, ele é diferente. O evangelho de verdade, meu irmão, ele envolve esforço. Você está entendendo, irmãos? Em contraste com essa religião fácil, que não requer compromisso, que requer apenas o estereótipo, requer apenas que o homem mostre que é alguma coisa que não é. O evangelho verdadeiro, ele requer esforço. Observe o que Jesus falou, Mateus capítulo 11, versículo 12, ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, o verdadeiro evangelho requer esforço. Entenda que eu estou falando que esse esforço não é em prol da salvação, porque Cristo nos salvou pelos seus méritos. Mas, meus queridos, viver em santidade, a santificação, ela é um processo, a santidade é um estado. Quando você foi salvo pelo Senhor Jesus, Ele te deu a qualidade de santo, mas para que você possa viver na qualidade de santo, é necessário que você se envolva no processo de santificação. E aí é necessário esforço, meu irmão. É necessário nós dizermos não para o mundo. É necessário nós mortificarmos a nossa carne. É necessário nós morrermos para o mundo e vivermos para Deus. Perdoar, é necessário esquecer, é necessário perder. Os irmãos entendem? É necessário a gente, como foi dito aqui, né, pela missionária Doralice, é necessário a gente perder a nossa razão para ganhar o céu. Amém? Ainda que estejamos certos, mas é melhor perder para ganhar. Os irmãos entendem? Jesus falou assim: aquele que quer salvar a sua vida, esse vai perdê-la. Mas aquele que perdeu a vida por causa de mim, esse vai ganhá-la. Os irmãos entendem, meus amados? Mas isso compreende esforço. Não é fácil. Eu e você temos que nos esforçar nesse sentido. Porque quantas vezes a gente quer dar o troco, não é?
Quantas vezes a gente quer ser parecido com os outros, o mundo inteiro faz, por que eu não? Tem tanto crente fazendo também, por que eu não? Meu irmão, o evangelho verdadeiro, como Jesus falou, é tomado por esforço. A religião verdadeira, meus queridos, aquela que é de Deus, ela não anda de braços dados com o mundo, ela não dança conforme a música, mas, pelo contrário, condena o pecado. Coisa, meus queridos, que a igreja está cada vez mais esquecendo de fazer, ao invés de condenar, está passando a mão por cima. Não é assim, meu irmão? Está dizendo, não, bichinho, vamos, não, deixa do jeito que está, não é? A gente prega o evangelho do amor e a pessoa vem do jeito que está e fica como está. Não, meus queridos, olha o que o apóstolo Paulo escreveu, Efésios capítulo 5, versículo 11... E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Essa é a minha, tua missão, meu irmão. Essa é uma palavra profética. Eu estou sendo, nessa noite, uma palavra profética para a tua vida. Nós precisamos ser diferentes. Você está entendendo, meu irmão? Esse evangelho de facilidades gera morte. O evangelho de Deus é diferente, envolve esforço. A religião verdadeira, meu irmão, é do jeito que Deus quer e não do jeito que nós queremos. Os irmãos entendem? A religião de Davi, meu irmão, naquele momento, foi como ele quis. Ele disse, não, vou botar em cima da arca. Ou vou botar em cima a arca em cima dos carros de boi. Foi do jeito que ele quis. Foi ou não foi? Mas o jeito de Deus era difícil. Mas o jeito de Deus era bem diferente. Só os levitas coatitas é que podiam levar a arca nas costas. Ninguém podia tocar. Uzá, meu irmão, tocou porque a arca cambaleou, os bois passaram num declive e a arca cambaleou, ele colocou a mão para que a arca não caísse, mas Deus disse, só pode tocar na arca os levitas. Os irmãos entendem que Deus ele cumpre a sua palavra, pode dar o que der, meu irmão, a sua palavra se cumpre, por isso que ele fulminou. Usar a religião de facilidade é do jeito que o homem quer. Amém, irmãos? É do jeito que as pessoas querem, por isso que eu disse no começo, quando o homem está acostumado à comodidade, quer que a igreja ofereça aquilo que ele quer. Inclusive, Deus tem que se adaptar ao jeito dele. Não é, meu irmão? Você pode ver nas redes sociais, pode conversar com muitas pessoas que eles vão dizer isso. Não, mas Deus me entende, Deus sabe como eu sou, não é? Com os meus pecados, com as minhas falhas, eu vou permanecer com ela e Deus vai me receber desse jeito. Meu irmão, entenda uma coisa, o evangelho não é desse jeito. Ele chama a todos, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados de pecados, todos devem vir. Existe uma música de uma banda chamada Cats Barnett, uma banda cristã, que ele diz assim, maconheiro, prostituta, travesti, Jesus te ama, é todo mundo, vem todo mundo, né? Aquele que não bebe, não fuma, não se prostitui, também vem a todo mundo, porém, meu irmão, o evangelho verdadeiro diz, venha, mas não permaneça desse jeito. Sabe por quê, meu irmão? Jesus me ama do jeito que eu sou, mas ele não me quer do jeito que eu sou. Você está entendendo, meu irmão? Ele quer me transformar. Esse é o evangelho de verdade. Quando Jesus chama, ele chama com o objetivo de nos transformar. Irmãos, a religião verdadeira é tudo ao seu tempo. Os irmãos entendem? Na religião verdadeira, existem, meu irmão, etapas a serem cumpridas. Na religião fácil, meus queridos, é só o homem falar direitinho e já é pastor. Não é assim, meu irmão? Basta o homem cantar um hino, já chama o cara de pastor, já coloca no púlpito. Muitas vezes, meus queridos, começa a chamar, né, todos os dias a pessoa para canta a igreja A, igreja B, igreja C. A pessoa não sabe nem o que é evangelho, mas está aqui. Eu vim para falar do Senhor. Não sabe nada da Bíblia, inventa até versículo e o povo tudo engolindo. Não é assim, meu irmão? Faz até aquela entonação assim. Porque eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para você. Sabe nada, meu irmão? Está precisando, primeiramente, ser convertido, ser discipulado para poder ministrar a palavra. O evangelho verdadeiro, meus queridos, o evangelho verdadeiro, ele é no seu tempo certo. Olha só o que Jesus falou. Escute bem, meu irmão, escute bem essa parábola. Marcos 4, versículos de 26 a 29. Jesus disse assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice,
porque é chegada a ceifa. Os irmãos entenderam aí o que é que o Evangelho está dizendo? É tudo ao seu tempo. No Evangelho de facilidades, meu irmão, é de qualquer jeito, é de bolo. Não é? Basta a pessoa querer e, né, as coisas acontecem. No Evangelho verdadeiro, meu irmão, existem etapas. Qual é a etapa que você está, meu irmão? É você com Deus, mas você sabe que existem etapas e nós não podemos pulá-las. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Tem que ser etapa por etapa, porque aqui, meus queridos, nós vemos o milho crescer. Não é assim, irmãos? Primeiro, como é que ele diz aqui? Diz assim, primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. O problema, meus queridos, é que tem muita gente querendo comer a erva, o grão ainda, né, cru, como se diz, né, ainda verde. Mas aí, meus queridos, para que nós possamos desfrutar as bênçãos de Deus, é necessário que nós esperemos o tempo certo para poder usufruir, desfrutar das bênçãos de Deus. Amém, irmãos? A religião verdadeira, meus queridos, ela não rouba o meu senso crítico. Não é? A religião de Deus não rouba o meu senso crítico, ou seja, eu não deixo passar tudo para não julgar. Não julgueis, não, meu irmão. Jesus falou assim em Mateus 7,20, assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Ele estava falando de falsos profetas, que nós devemos estar com o olho sobre os frutos dele. Amém, queridos? Não é um julgamento precipitado, é um julgamento baseado verdadeiramente na palavra de Deus. Se o homem, meus queridos, não tem fruto, não tem testemunho. Desculpe, não tem testemunho, não pode se dizer usado por Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Os irmãos entendem, irmãos, a necessidade que nós temos dessa palavra hoje? Porque qualquer um se diz usado por Deus, qualquer um está tentando jogar sobre você uma palavra que não é de Deus, está desencaminhando a muitos. Tem muitos, meus queridos, que chega para nós e diz, olha, não tem nada não, porque na Bíblia verdadeira, na Bíblia que ela não foi adulterada, ela diz assim, assim, assado. Não é assim que acontece, porque a historiazinha é dizer, essa Bíblia aqui foi adulterada, não é decisão verdadeira, ela culmina na alegria. A religião falsa culminou na morte de Uzá. A religião verdadeira culmina em Davi dançando. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que Uzá morreu e Davi viu a besteira que fez, ele disse, opa, peraí. Aí ele mandou, né, a casa ficar lá na casa a arca ficar na casa de Obed-edom. Ficou 3 meses lá, não foi assim? E ele dizendo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Espera aí, vamos fazer do jeito certo. Ele mandou os levitas ir lá pegar a arca. A cada 6 passos eles faziam um sacrifício. Foi difícil ou não foi, meu irmão? Andar 16 quilômetros assim, 6 passos no 7º sacrifício. Mais 6 passos, outro sacrifício. Não foi brincadeira, não. Mas quando Davi viu aquilo, Deus se agradou. Ele disse, opa, é aqui mesmo. Tirou a roupa, né, de cima. Ele não ficou nu, não, como alguns dizem. Ficou nu, não, meu irmão. Ele só tirou a roupa do rei, ficou com a roupa de baixo e começou a dançar. Sabe por quê, meu irmão? Porque fazer a vontade de Deus tem alegria plena. Quando estamos no centro da vontade de Deus, essa alegria transborda. Faz com que você dance na presença do Senhor. Meu irmão, está no centro da vontade de Deus, no meio, né, ou fazendo a religião verdadeira, meus queridos, culmina na nossa alegria, meus amados. Diante de nós tem 2 portas, como Jesus falou, uma larga, espaçosa, mas que conduz ao inferno. E essa porta, meus queridos, a gente sabe que quando Jesus falou, ele estava falando do mundo, mas aqui no nosso contexto, eu vou fazer uma aplicação. Essa porta é a porta da religião fácil, do evangelho, não é? Que é um meio evangélico, que só fala de prosperidade, só fala de parte do evangelho, porque, de fato, irmãos, quem vive o evangelho verdadeiro é próspero. Prosperidade verdadeira. Eu não estou falando daquela prosperidade de dinheiro, do homem ser um empresário, corrente dos empresários. Não, meu irmão, isso é besteira. Mas o verdadeiro cristão, ele é próspero. Portanto, essa é só uma parte do evangelho. Mas aquele que vive o evangelho de verdade, meus queridos, não é? Ele não entra pela porta larga, ele entra pela porta estreita. A porta estreita compreende cuidado. Você não vai entrar numa porta estreita de qualquer maneira. Na porta larga você entra até correndo, de olho fechado. Ora, a porta é larga, você não vai bater em nada. A porta verdadeira,
a estreita, né? Você vai ter que entrar devagarzinho, não é assim? Você não pode levar bagagem. Me lembrei dos irmãos da Assembleia de Deus, sempre dizia isso, né? Não pode levar bagagem. É a mais pura verdade. Bagagem do mundo fica fora, entra só você e Deus. Você está entendendo, irmãos? Diante de nós temos esse evangelho, né, da facilidade, a religião fácil e a religião verdadeira, a de Deus. Amém? Irmãos, a religião fácil culmina em morte. Morte espiritual aqui e no além. A religião verdadeira culmina em alegria, alegria verdadeira. E eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Davi aprendeu a lição. Você sabia disso? Olha que lição para nós. Davi fez aquela besteira, depois ele consertou, mas ele aprendeu a lição. Sabe por quê? Quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, anos depois, não é? O profeta Gade diz assim, vai oferecer um sacrifício ao Senhor, rapaz. Sobe no monte lá e oferece. E Davi saiu doido. Um monte aqui. Aí achou um monte que estava na terra de um homem chamado Araruna. Aí ele foi falar, tem até uma cidade de uma pessoa da parede chamada Araruna, né? Mas enfim. Aí ele foi lá falar com Araruna. Quando a Araruna viu Davi chegando, cheio de soldados, pronto, morri que eu vi. Já foi, né? Batendo pino. Oh, grande rei, já foi se ajoelhando. O que é que tu queres, grande homem? Davi disse, não, tenha calma, meu irmão. Não vou fazer nada, não. Vim oferecer a Deus sacrifício naquele monte. Meu irmão, Araruna disse, graças, se ele fosse paraibano, ele dizia, né? Graças a Deus, ele não veio guerrear comigo, não. Ele disse, homem, tu quer o monte é teu. Os bois são teus. A madeira que você vai oferecer sacrifício é tudo teu. Pode levar tudo. Quer levar? Eu vou estar lá também, nesse culto. Irmãos, olha só a resposta de Davi. 2 Samuel 24 diz assim, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Ele diz, qual é o preço disso tudo? A Araruna disse, rapaz, é X. Ele disse, toma aqui, o preço completo. Eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Ele aprendeu a lição. Os irmãos entendem, irmãos? Ele aprendeu, irmãos, que sacrificar a Deus deve haver um esforço nosso. Irmãos, a intimidade com Deus não é assim, não, ó. Não é desse jeito, não. Para perder é rapidinho, mas para obter é difícil. Nós temos que estar nos empenhando, e é isso, meus amados, que eu e você temos que ter em mente. Irmãos, o que é que você escolhe? A religião fácil, né? A religião fácil é boa, porque ela agrada a carne. Ou você vai escolher a religião verdadeira, a de Deus, que compreende esforço, mortificação da carne. Porém, a religião fácil, ela conduz à morte. A religião verdadeira, a vida eterna e a alegria eterna. Então, irmãos, essa escolha eu e você temos que fazer. Amém? Vamos concluir este culto cantando louvor.